Seja bem-vindo ao canal Teologia ao Alcance de Todos. Você está exatamente no canal com todas as informações atuais sobre o acontecimento com a vida do Jim Swaggart. Sou o professor Lenilberto Miranda e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o luto da família de Jim Swaggart com o falecimento do seu querido papai e a influência que ele teve na sua vida. Então, vamos direto para o assunto. Vou informar todos vocês, bom, vídeos anteriores que eu já passei, vocês vão lá depois na playlist do nosso canal Teologia ao Alcance de Todos e os vídeos estão com mais informações. Vou falar do pai, vou falar da mãe, vou falar dos filhos, dos netos, vou passar todas as informações que vocês precisam aqui, de tudo sobre Jim Swaggart, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e vamos direto ao que interessa. Ao longo de décadas de ministério, sermões fervorosos e melodias de piano, Swaggart construiu um império religioso global. No entanto, por trás do terno, o sotaque sulista e o carisma pronto para a havia um homem sensível e focado na família, cuja vida privada era marcada por um forte vínculo com seus pais, especialmente Willie Leon Swaggart. Johnny Swaggart. A morte do pai foi mais do que apenas a perda de um ente querido. Foi a partida de sua luz-guia, sua base espiritual e uma voz de força. Isso ressoou em todos os eventos significativos de sua vida. Swaggart frequentemente revisitava as memórias de sua mãe ao longo de seu ministério, não apenas como lembranças emocionais, mas também como pilares espirituais. O coração de Jimmy Swaggart foi profundamente atingido, como ele revelou em entrevistas, transmites, escritos e momentos privados. Através de momentos gravados, anedotas e expressões emocionais, este ensaio reflete profundamente sobre essa conexão emocional, explorando como a morte de Willie Leon Swaggart a influência de uma das figuras religiosas mais conhecidas da América, a coragem silenciosa e a fé inabalável do pai de Jimmy Swaggart. Willie Lee e Swaggart influenciaram profundamente sua vida e carreira. Jimmy continuou um filho amoroso, quem preservou a memória de seus pais em cada sermão e canção. Apesar de se tornar um famoso pregador e músico ao redor do mundo, ele transformou a dor de vida causada pela morte do pai em significado, introspecção e profundidade espiritual. Através de seu ministério público, Swaggart nos ensinou que lembrar dos nossos entes queridos é um ato poderoso ao invés de fraqueza, e que luto e esperança podem coexistir. A narrativa dele é mais do que apenas de um pregador de um filho que, a cada passo que dá, ele avança, honra seus pais. À medida que o sol se põe em uma longa carreira ministerial, impossível considerar o desenvolvimento espiritual de Jimmy Swaggart sem reconhecer o forte influência duradoura de seus pais. Em particular, a forte conexão emocional que ele tinha com o pai, Willie Leon Swaggart, um filho que ainda busca a mão do pai, ansiando pela sua voz segura e ouvindo a sutil sabedoria que uma vez o influenciou. Cada passo é ouvido em cada testemunho. Sermão com o acompanhamento de um piano. Jimmy Swaggart nunca permitiu que as lembranças de seu pai se apagassem. Mesmo nos altos e baixos de sua vida, ele continuou vibrante, ativo e até educativo. Jimmy Swaggart expressou repetidamente o seu sofrimento através de suas maneiras que falavam ao povo fora da igreja. Ele permitiu que o púlpito se tornasse um local de vulnerabilidade, tanto quanto uma declaração. Ao fazer isso, ele serviu como um lembrete para milhões. A tristeza é um fio sagrado no tecido do amor e da fé, ao invés de uma fraqueza a ser vencida. Seus pensamentos sobre o pai foram incorporados à estrutura de seu discurso, ao invés de serem homenagens esporádicas. Willie Leon Swaggart passou a ser mais do que apenas uma lembrança, seja a força silenciosa que ele demonstrou diante de dificuldades financeiras, a estabilidade emocional que ele trouxe para o lar ou a disciplina rígida que ele ensinou. Ele se transformou em um bússola, numa época em que o ministério pode frequentemente se tornar onde desempenho e produção. O valor pode substituir a genuinidade e o espírito. A homenagem contínua de Jimmy Swaggart a seu pai ancorou seu discurso em algo genuíno e sem adornos: a família. Este respeito serve como um lembrete. O melhor ministério começa em casa. Que a vida cotidiana de um pai diante de seu filho mais impactante do que qualquer sermão. Viveram na obscuridade, com honestidade. Humildade e fé podem impactar gerações mais profundamente do que qualquer celebridade poderia. Milagres grandiosos. E Swaggart não relatou momentos dramáticos sobre o pai. Uma Bíblia aberta na mesa da cozinha, uma oração antes de dormir, ou um bilhete de $10 para um necessitado. Jovem pregador antes de um avivamento. Foram exemplos de ações simples com peso eterno. Jimmy Swaggart consegue algo significativo ao transformar o comum no sagrado. Ao comemorar essas ocasiões, ele também faz isso com sua mãe, Minibel, além do pai. Swaggart nos apresenta uma imagem do sagrado doméstico, na lembrança de sua firmeza. A música, a cozinha e as orações dela. Uma família fundamentada na esperança, fé, foi ancorado pela influência de seus pais, o que serve como um ancoradouro emocional. Swaggart permaneceu fiel a si mesmo, mesmo com críticas públicas e remorso pessoal. Ele frequentemente retomava os princípios que seus pais lhe ensinaram.
tanto em privado quanto em público. Embora seu pai nunca tenha feito um sermão na TV, a influência dele se fazia sentir em cada discurso do filho. O fato de Jimmy Swaggart nunca ter tentado esconder, talvez o que o torna tão especial, seja esconder ou disfarçar a dor. Era parte do seu chamado, e ele o aceitou. Você pode ouvi-lo em momentos de adoração silenciosa, na pausa antes de uma oração, no ritmo lento de um galo. E naquela vulnerabilidade, ele se tornou um espelho para muitos que passavam pelo luto. Além de ser um pregador para milhões, ele permitiu que as pessoas lembrassem completamente, sentir sinceramente e trazer seus amor no trabalho que ainda precisava ser feito. A dor não é esquecer, é sobre lembrar com propósito. Swaggart, em um discurso emocionante, disse a seu público essa única frase. Talvez tenha captado seus sentimentos. Cada lembrança foi um mapa para Jimmy Swaggart. Cada memória era um convite para voltar às raízes. Cada momento de desejo serviu como um chamado para se aproximar um pouco mais da eternidade. Ele frequentemente mencionava um reencontro futuro ao longo dos anos, não como uma ideia religiosa teórica, mas como um compromisso profundamente emocional. A voz dele engasgava ao dizer: sei que verei meu pai novamente. E darei crédito por ele ter sido o homem que foi, quando só Deus olhava. Jimmy Swaggart abriu espaço para um testemunho diferente. Uma baseada na conexão tanto quanto na conversão. Numa época em que líderes espirituais, muitas vezes, as pessoas separadas emocionalmente, a ausência de seu pai acrescentou profundidade, respiração e compaixão, que o tornaram mais humano do que um pregador. Mas isso não enfraqueceu o impacto de sua mensagem. Mais sol do que orador, mais autêntico do que um modelo a seguir. O que resta após uma jornada tão longa? Não apenas os sermões, não apenas as gravações, não apenas a literatura, as transmissões, os prédios, o cerne de tudo. O amor inabalável de um filho por um pai que o ajudou a encontrar os pés. Modelou sua religião e cujo legado persiste em cada palavra que Jimmy ainda pronuncia. É o que realmente resta. Ao concluirmos nosso tributo, nós prestamos homenagem ao homem por trás do nome. Além do homem no palco, o pregador que encontrou força na lembrança, o filho do pai. Quem mostrou ao mundo como liderar com amor e sofrer com esperança. E o filho que nunca deixou de ansiar pelo lar. Jimmy Swaggart nunca viu o ministério como uma carreira. Foi uma vocação cultivada nos ensinamentos silenciosos de um buscou devoção antes da fama. Com o passar dos anos, essa memória persiste, a pregar mais alto do que antes. As origens da honra, uma humilde família do Sul. Jimmy Swaggart nasceu em Faraday, Louisiana, 15 de março de 1935. Seus pais eram Willie Leon Swaggart e Minnie Bell Heron Swaggart, vivendo modestamente em uma pequena cidade da Louisiana, com forte base gospel e revivalista. Ambos eram pentecostais devotos, a base moral e emocional da casa da família Swaggart. Era a religião deles. A família era rica, mesmo sem muitos bens materiais, frequentemente descrito como um indivíduo gentil e dedicado. Willie Leon trabalhava em qualquer emprego para sustentar a família. Apesar de não ser um pregador, ele tinha uma forte espiritualidade. Ele deu um exemplo de humildade e honestidade, uma forte ética de trabalho e confiança em Deus para Jimmy. Jimmy Swaggart frequentemente lembra do pai, lendo a Bíblia em voz alta nas primeiras horas. Em suas reflexões autobiográficas, esses eram momentos sagrados, não forçado ou performático. Swaggart disse uma vez que, mesmo não compreendendo cada palavra, eu ficava sentado e ouvindo, no entanto. Eu reconhecia a presença, sabia que algo sagrado estava acontecendo. As mãos de um pai trabalham, dando e modelando. Foi a personificação de uma força silenciosa de Willie Leon Swaggart, não apenas o relacionamento como pais. Isso o tornou tão importante na vida de Jimmy. Vivendo na Louisiana rural durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, não foi uma jornada fácil para garantir o sustento. Willie Leon trabalhou em diversos empregos, de trabalho manual à agricultura. Seu dorso carregava o peso do sacrifício e suas mãos estavam ásperas do trabalho. Jenny Swaggart falava frequentemente da humildade de seu pai, embora ele não falasse muito. Seus atos eram sermões poderosos. De acordo com a entrevista de 1985, de ensinou lições todos, embora nunca tenha pregado em seus primeiros dias de evangelismo. Jimmy frequentemente relembrava como o pai o sustentava, enquanto viajava de igreja pequena em igreja pequena. Frequentemente, ganhava apenas alguns dólares para comida e combustível. Willie Leon emprestava-lhe um carro ou dava-lhe dinheiro para gasolina. Swaggart declarou uma vez em seu programa a mensagem da cruz. Ele acreditou em mim mesmo, quando não havia nada para acreditar a não ser em Deus. O falecimento de Willie Leon marcou um ponto de virada. Willie Leon Swaggart faleceu no meio dos anos 1970, certo? Ao mesmo tempo em que o ministério de Jimmy começava a ser reconhecido nacionalmente. Dadas as condições de saúde dele, a perda foi um choque. Isso afetou o bem-estar mental e espiritual de Jimmy. Jenny deixou claro: a morte de Willie Leon foi uma experiência muito difícil, ainda que a família Swaggart nunca tenha feito o específico detalhes médicos do falecimento dele. Em público, ele disse, ao ouvir a notícia, sentiu como se o ar tivesse saído da sala enquanto pregava em outro estado, longe de casa. Em seu sermão A Voz de um Pai, em 1988, Jimmy informou ao público: algo dentro de mim ficou em silêncio quando meu pai morreu.
Essa voz não voltou para você. É o peso, não as palavras. Ele foi a minha pedra angular. Além disso, havia questões espirituais intrincadamente ligadas àquela perda. Como muitos líderes religiosos, Swaggart lidou com a dor como um enigma teológico, tanto quanto um sentimento humano. Após o falecimento de seu pai, ele admitiu ter dificuldade em orar a Deus. Por que agora e por que ele, no entanto? Com o tempo, essas perguntas foram incorporadas à sua concepção em desenvolvimento da vontade divina. Uma voz do céu cantando e pregando em honra de Willie. Jimmy Swaggart incorporou sua dor em seu discurso. Ao invés de esconder ou calar, ele frequentemente mencionava o pai em seus sermões, a partir do meio da década de 1970. Essas foram muito emocionantes. Insights frequentemente dolorosos, não apenas anedotas. Há uma mudança de tom perceptível em seu salmo, Procurando uma Cidade, uma composição tradicional que ele frequentemente cantava após a morte do pai. As letras da música, que falavam de reencontro e anseio pelo céu, torna-se profundamente significativo para o ouvinte. O piano debaixo dele tremeria com emoção pura, enquanto sua voz se engasgava em frases como "onde os santos milhões nunca morrem". Ao cantar aquela música, ele informou ao público que viu seu pai na glória observando, risando e inteiro. Ele até disse uma vez: "O rosto do meu pai é o primeiro que quero ver no céu". Depois de Jesus, o amor de uma mãe deixa uma marca emocional, embora a morte de seu pai seja o tema principal deste ensaio. Jimmy Swaggart nutria sentimentos profundos Muitas por sua mãe. O sentimento de tristeza está inextricavelmente ligado a uma figura de grande importância. Seu guerreiro de oração e primeiro professor de música. Ele frequentemente comentava que ela tinha a fé mais forte de todas as pessoas que ele conheceu. Jimmy Swaggart falou extensivamente sobre o cheiro do seu pão de milho do fogão, ou ouvindo-a rezar no quarto ao lado. Depois da morte de ambos os pais, essas não eram apenas lembranças sentimentais. Eram feridas espirituais, prova de um relacionamento não destruído pela morte. Um legado de desejo, pensamentos religiosos sobre reunificação. A habilidade de Jimmy Swaggart de integrar sua própria dor em sua teologia é uma das características mais marcantes de sua pregação. Ele descreve o paraíso como um reencontro certo, não apenas com Jesus, mas também com seus queridos pais. Ao invés de ser um prêmio ambíguo, ele escreveu o seguinte em seu livro: Cruzar o Jordão. Preciso de casa, não de esperança. É por isso que acredito no céu. Além disso, meus pais estão em casa. Seus ensinamentos sobre a eternidade foram influenciados por este desejo. Ele enfatiza a continuidade nas relações e a salvação. Ele não perdeu o pai, declarou em uma transmissão em 1993. Eu simplesmente não consigo ver e sentir graça. Swaggart usa o ministério para homenagear seus pais. Baton Rouge, o centro de adoração familiar da Louisiana, foi construído como um Além centro da igreja, legado. A família vem em primeiro lugar. Ao lado dele estão seu filho Danny, neto Gabriel e esposa Frances. Uma história sobre seus pais está incorporado na mensagem de quase todos os serviços. Isso pode parecer sentimental para alguns, mas é na verdade uma continuidade espiritual. Swaggart associa sua visão adulta às crenças ao lembrar do pai. Subconsciente psicológico do ministério de Jenny, de acordo com psicólogos. A dor da perda é mais do que apenas sentir de falta de alguém. Um espelho. Alguém que te amou. Apesar de te ver em seu estado mais vulnerável e refletindo quem você era, esse espelho era do pai de Jimmy Swaggart. De acordo com relatos, Swaggart recorreu à serenidade de seu pai cada vez que era confrontado com um escândalo público, conflitos internos na igreja ou crise espiritual. Ele uma vez comentou: "Eu costumava me perguntar o que quando não sabia o que fazer. E por algum motivo isso me tranquilizou." O lado humano evangélico. Jimmy Swaggart é um pregador, músico e personalidade da TV. É fácil vê-lo como uma figura pública, mas se descascar as camadas, você verá um garoto muito sensível, a vida de quem foi moldada em parte pelo falecimento do pai. Suas palmas, música, as palestras servem como evangelismo e meio de lembrar. Em momentos de isolamento, ele reconheceu falar em voz alta para o pai. "Sei que ele não pode responder", já disse uma vez, "mas às vezes quando o peso é demais, apenas preciso pronunciar seu nome." Basta. Um ministério com história. Apesar de Willie Leon Swaggart ter falecido há mais de 40 anos, o filho ainda ouve a voz do pai. As marcas emocionais de um homem moldado por amor e tristeza estão evidentes em todo o ministério de Jimmy Swaggart, incluindo o tom, temas e urgência. Ao lado de cada sermão há a Bíblia do pai. Na adoração gospel, a voz de um pai canta suavemente no fundo. Para cada tecla do piano tocada, há uma presença invisível. A cada nova alma tocada, Willie Leon acena orgulhosamente. Talvez Jimmy Swaggart seja um pregador mundial. No entanto, em seu coração, ele ainda é algo mais profundo. Um filho que sempre sentiu falta do pai, em meio ao sussurro do equipamento hospitalar, que as orações silenciosas dos que se reuniram ao leito de Jimmy Swaggart. Uma pausa antes da recuperação ou despedida final. Esses momentos fazem as pessoas refletirem sobre não apenas uma vida, mas também a importância dessa vida para o mundo em geral. Swaggart sempre foi mais do que apenas um pregador. Para milhões de pessoas, ele foi a voz das manhãs de domingo, o rosto do fervoroso avivamento e a música de fundo da esperança gospel.
Outros o viam como um alerta, símbolo da imoralidade do destaque religioso. E para alguns ele foi ambos. No caso, uma coisa é certa. Swaggart deixou uma impressão duradoura. Como, entretanto, devemos prestar homenagem a um cuja história de vida foi sagrada e relevante. Os dois aspectos do legado. As personalidades mais controversas do cristianismo americano moderno. Jimmy Swaggart. Ele foi amado e odiado, elogiado e repreendido, perdoado e condenado. Outros lembram a voz dele tremer de emoção, enquanto liderava multidões do tamanho de estádios em oração. Outros lembram de ver um rosto angustiado na TV, enquanto admitia crimes que condenara em público. A questão de se uma pessoa ainda pode ser usada por Deus depois de cair da graça, a questão tem sido debatida por anos por igrejas e buscadores espirituais. Esta contradição revela uma realidade mais profunda sobre liderança religiosa. Se a graça é real, um líder caído pode ressurgir. Ou a autoridade nega-lhes a mesma caridade que é dada ao resto de nós. Swaggart enfrentou publicamente essa luta, ao contrário de personagens bíblicos, cujas confissões estão registradas na Bíblia, muitos anos após suas mortes. A confissão de Swaggart foi feita ao vivo na televisão, diante de um mundo incapaz de reconciliar escândalo e renovação. Ele permaneceu no gabinete, a despeito do julgamento do público. Ao fazer isso, ele forçou. A comunidade evangélica enfrenta suas próprias incoerências. Quanto ao perdão, liderança e responsabilidade, redenção humana. A redenção é frequentemente vista como limpa e espetacular, mas mal preparado. Lento e, no caso de Swaggart, muito controverso. Ele insistiu em estar no centro das atenções, mesmo com várias polêmicas. Isso resultou em acusações de negação e presunção, mas também evidenciou uma determinação inabalável em seguir o que ele acreditava ser a sua missão celestial. O que significa para um homem quebrado sentir-se escolhido? Swaggart considerava a salvação algo mais do que uma ideia teórica. Foi uma luta, um conflito público constante entre estilo e reputação. Ele persistiu mesmo, com os canais parando de transmitir seus programas. A câmera desvanece e as doações caem. Ao invés disso, ele voltou. Ele criou sua própria rede de transmissão e plataformas na internet. E ele continuou compartilhando o evangelho com um público mais reduzido, global, mais comprometido. Essa tenacidade inabalável é sua maior virtude ou sua maior fraqueza, dependendo de quem pergunta, no entanto. Em ambos os casos, é definitivamente humano, apesar da finitude mantendo a fé. Agora Swaggart continua em coma em uma cama de hospital. As crenças centrais da família de que Deus pode curar, a oração ainda faz maravilhas e que a morte não é o fim são postos à prova por isso. Como ele tem incentivado seus seguidores a fazer. Inclusive, você que ficou até aqui nesse vídeo, nós temos os vídeos anteriores que mostram a atualização e como o Jimmy Swaggart está. Bom, então depois você vai na playlist e assista os vídeos anteriores. Muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e também inscrever aqui no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos. É um apelo para que eles acreditem não só na sua recuperação, mas também na certeza mais ampla do propósito divino. Se ele acordar ou não, eles mantêm o mesmo otimismo que ele pregou. Eternidade, perdão e paz, e quando o momento chegar, o ministério não parará. A rede de transmissão de vida continuará a funcionar. Donnie Swaggart e outros líderes continuarão pregando. As músicas gravadas por Spicer continuarão a tocar. Mesmo que os sermões tenham sido gravados por milhares de horas. O vídeo continuará sendo compartilhado. Sua influência... No nosso caso aqui, no canal Teologia ao Alcance de Todos, somos quase 400 mil inscritos hoje, né? Dia 26/6/2025. E nós temos aqui uma audiência grandíssima nos nossos reacts das pregações de 30 anos de um público aqui que assiste comigo as mensagens, só as antigas. E por isso eu faço questão, você que não conhece, depois você vai lá na playlist, tem muitas mensagens aqui que vão edificar a sua vida. Mensagens 30 anos atrás, talvez você nunca ouviu uma mensagem semelhante a essas, pregadas há 30, 35 anos atrás. Bom, por isso, nós temos aqui um carinho muito especial pela vida de Jimmy Swaggart, seu ministério, e eu faço questão aqui em poder atualizar todos vocês sobre tudo o que está acontecendo. Enfim, vou falar do pai, mãe, da história, da faculdade, do ministério, da saúde e da nossa oração que estamos fazendo aqui no canal, com todos os inscritos, pela vida atual de Jimmy Swaggart. Doutrinária no pentecostalismo, que o movimento evangélico mais amplo não desaparecerá. Como pregador, Jimmy Swaggart já é, de certa forma, imortal, através de sua mensagem, legado e essência da fé que ensinou. Um espelho em uma igreja, talvez,
A parte mais importante da vida de Swaggart é o que ele diz sobre a própria igreja. Ele era um espelho, refletindo as virtudes e vícios do movimento evangélico americano. Por muitos anos, ele mostrou como a mídia pode propagar o evangelho e aumentar o ego. Ele exemplificou consciência espiritual e fervor espiritual. Ele deu um exemplo de como indivíduos podem renunciar a um homem em quem confiam, e como isso pode ser violado. Pode ferir mais do que palavras. Mas ele também nos lembrou que a igreja não é um museu de santos, mas um hospital para os quebrados. Às vezes, o próprio pregador precisa ser curado. Somos instigados a pensar. Estamos preparados para colocar em prática o que ensinamos? Pelo exemplo dele, podemos ser generosos diante das dificuldades? É possível remover uma mensagem do Messenger sem perdê-la? Essas não são perguntas retóricas. As mesmas perguntas são feitas por milhões de pessoas. Quem está orando agora para um homem de 90 anos em uma unidade de terapia intensiva na Louisiana? Um adeus ou apenas silêncio? Se for, é um adeus difícil, e talvez isso esteja bem. Nem toda a herança pode ser resumida em uma manchete. Algumas são confusas, conflitantes e mal estruturadas. A vida de Jimmy Swaggart é uma dessas histórias. Uma mistura de força e dor, de sagrado e arrogância. Ele personificou tanto as melhores quanto as piores qualidades de liderança religiosa. Se o vê como profeta, um desempenho, ou um homem danificado agarrado a um chamado. Uma coisa é certa, ele fez diferença. Ele foi importante para quem viu sua formação religiosa. Ele foi significativo para quem se batizou em seus revivals. Ele foi importante para quem estudou música gospel e ouvir seus CDs. Ele também foi significativo para aqueles que questionavam dele. O legado é um fardo, pois afeta tanto o bom quanto o ruim. Aguardamos enquanto os dias passam e os médicos, a família e talvez até o próprio céu tomam decisões, não apenas por um milagre, mas por um propósito. Se Jimmy Swaggart sobreviver à cama de hospital ou não, a narrativa dele permanecerá. Não por ser perfeito, mas porque causou impacto. Não por nunca ter falhado, mas porque nunca desistiu. E no fim, talvez seja a fé. Verdade. A crise atual, uma família em oração. Cedo na manhã de 15 de junho. Em 2025, a família encontrou o reverendo Jimmy Swaggart comatoso em sua casa em Baton Rouge, Louisiana. Ele sofreu parada cardíaca súbita. Os paramédicos chamaram imediatamente os serviços iniciaram compressões torácicas e reativaram o batimento cardíaco. Ele continua em estado crítico na unidade de cuidados intensivos local. A condição do irmão Swaggart não mudou. O filho de Swaggart, Donnie, informou os seguidores em um vídeo atualizado em 18 de junho, solicitando à comunidade religiosa ao redor do mundo: continuem orando por sua recuperação. Nós acreditamos em Deus, disse Donnie. Sem um milagre, seu tempo será curto. Este evento histórico marca o fim de um longo e dramático ministério público, marcado por profunda influência, controvérsia acirrada, fracasso pessoal e redenção inabalável. A política do púlpito. Swaggart foi uma figura espiritual e política. Ao longo de sua carreira, ele apoiou valores conservadores e a maior direita cristã. Ele frequentemente criticava a pornografia em palestras, a interrupção da homossexualidade e o declínio moral da sociedade americana, segundo ele. Em 2024, ele criticou o que chamou de traição das igrejas negras, em um sermão de domingo, acusando-os de votar em um partido anti-Deus. Seus comentários provocaram indignação em pessoas de todas as faixas religiosas. Organizações de direitos civis condenaram as declarações como racialmente confrontacionais. Ninguém pediu desculpas. Cristãos americanos devem votar de acordo com os ideais bíblicos. O grupo de Swaggart reafirmou, não seguindo linhas partidárias. Para os apoiantes, foi uma honesta ousadia. Foi visto por críticos como um exemplo de como o discurso religioso pode degenerar em território perigoso. Influência em doutrina e cultura divisivas. As opiniões de Swaggart sempre geraram fortes reações. De apoiantes e aqueles que acreditam que o seu trabalho tem sido prejudicial. Ele pregou vigorosamente contra o divórcio, mas ele permaneceu calado sobre os muitos escândalos de abuso doméstico. Apesar de criticar a homossexualidade, ele raramente discutia os desafios dos indivíduos LGBTQ. Quem cresceu em lares fundamentalistas experimenta. Sua interpretação da Bíblia frequentemente se desviou. Judgment de fogo e cinzas com menos graça. Entretanto, sua influência é inegável. Ele alterou a política familiar, perspectivas morais e eternas de milhões de americanos. Ele popularizou a mídia cristã e desenvolveu um formato ainda usado por pastores de internet e pregadores modernos. Reações à internação dele após o anúncio do ataque cardíaco de Swaggart. As redes sociais estão lotadas de orações e comentários. Alguns só mostram empatia. Ninguém deveria sofrer, independente da sua opinião sobre suas crenças. De acordo com um comentarista, estou rezando por cura. Alguns são mais julgadores. Este homem criticava outros do púlpito, escondendo seus próprios pecados. Espero que ele encontre paz. Mas nunca devemos esquecer a dor causada por seus comentários. Há um espírito de esperança entre seus seguidores. Durante transmissões ao vivo de sessões de membros da congregação podem ser vistos chorando, erguendo as mãos e cantando hinos de adoração. Ao percorrer os corredores do centro de adoração familiar, eles esperam por um milagre e nele acreditam. Evangelismo na era moderna. De muitas maneiras, Jimmy Swaggart
simboliza uma era passada. Sua atuação teatral estridente e firme atitude conservadora parece fora de sintonia com o tom mais conversacional de pregadores contemporâneos. Contudo, ele fundamentou as influências cristãs modernas. A emergência de ministérios como o da Lakewood Church, de Joel Osteen, Igreja Elevation de Stephen Furtick e pregadores do YouTube pode ser parcialmente atribuído ao boom do televangelismo nos anos 80. Swaggart mostrou como o ministério poderia atingir milhões de pessoas através dos meios de comunicação. A religião precisava de uma transmissão. A sociedade digital de hoje só fez essa realidade ser mais relevante. O legado de um gigante caído. Qual legado Jimmy Swaggart deixará? Seus admiradores o lembrarão como um evangelista apaixonado, quem trouxe muitos para Cristo. Seus críticos continuarão vendo-o como símbolo de decadência moral e excesso religioso. Para estudiosos e historiadores, ele é um intrigante, controvérsio e resiliente exemplo do evangelicismo americano. Ele mudou o funcionamento das igrejas, às vezes com arrogância, às vezes com perspicácia. Ele desafiou tradições, continuou subindo mesmo após cair. Mesmo se o ministério público de Swaggart terminar com essa história dele perdurará em livros, produções televisivas e os milhões de pessoas que ele impactou, tanto positivamente quanto negativamente. Conclusão: a intersecção de medicina e milagre. Jimmy Swaggart continua na unidade de cuidados intensivos. Sua família continua orando e esperando por sua recuperação. Dê ao Senhor a chance de agir. Seu filho Donnie disse, e os médicos devem respeitar esse desejo. É um limiar entre vida e morte, entre fé e finitude. Para alguém que pregou a redenção com tanta fervor, este momento teria simetria poética. Se ainda há um milagre a acontecer, ou se o tempo de Jimmy Swaggart se aproxima. Ele já escreveu um capítulo na história religiosa americana. Não será esquecido. Por enquanto, um país de crentes e céticos aguarda. Bom, espero que você tenha gostado. Deus abençoe sua vida de uma forma rica e especial. Bom, mais informações, mais atualizações sobre a vida, ministério do pastor Jimmy Swaggart, você acompanha aqui no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos. Como eu prometi a todos vocês, eu vou estar sempre passando aqui para vocês, atualizando todos vocês sobre o ocorrido, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre a esposa do Jimmy Swaggart, sobre a família, sobre o filho, falando sobre o pai, e também um pouco sobre como é que está hoje a faculdade que existe, a igreja, a família, TV, como é que está hoje o ministério. Vocês fiquem informados de tudo que está acontecendo. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e especial. Bom, você está no canal Teologia ao Alcance de Todos. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Se você desejar fazer um curso de teologia, estudar a palavra de Deus comigo, estudar a Bíblia em uma linguagem respeitosa, em uma linguagem mais fácil, com compromisso nas escrituras, acesse o nosso site teologiaalcancetodos.com.br, faça um curso básico, curso médio, um bacharel livre em teologia, um avançado, uma pós-graduação específica, tá bom? Um mestrado e doutorado. E se você desejar aprender a pregar, temos cursos também nesta área para você. Então, é só acessar teologiaalcancetodos.com.br e venha aprender a palavra de Deus comigo. E mais informações você vai sobre esse caso, sobre a vida de Jimmy Swaggart, para vocês que nos acompanham aqui no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos, vou estar informando a todos vocês, tá bom? Qualquer coisa, vai na nossa playlist do canal e assista. Temos mais de 500 reacts lá com Jimmy Swaggart. Um abraço, gente. Fiquem todos com Deus.